Brasil! Vamos lá, gente. Agora chegou aquela hora de a gente falar muito, muito sério. A gente sai da beleza de um desfile pet, né? Com essas roupinhas lindas, né? Pra gente falar de um assunto muito, muito importante, que todo mundo tem que ficar muito antenado. Tô com essa maravilhosa aqui, Patrícia Evangelista, advogada, uma das melhores desse país na área previdenciária. E ela vai falar aqui ó, sobre aposentados, tá, gente? Os direitos aí dos aposentados por invalidez. Nossa, Nani, eu Bem-vinda. estou muito feliz de estar aqui de volta falando sobre um tema tão importante, porque hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre o direito dos aposentados por invalidez, mas vamos dar dicas muito Preciosas, preciosas né? que não envolvem só a área previdenciária. Por quê? Porque as pessoas que são aposentadas por invalidez, elas têm algumas situações que beneficiam elas. Por exemplo, uma isenção de imposto de renda. Dependendo da doença que a pessoa possui, ela pode estar dentro da faixa de isenção. Então, se for uma doença de natureza grave, ela pode ser, não precisa pagar o imposto de renda. Mas quais são as doenças graves, doutora? Porque tem muitas doenças que a lei demora até para reconhecer, né? Existe uma listagem, né, numa portaria interministerial. As principais são HIV manifestado, cardiopatia grave, nefropatia grave, espondilioartrose anquilosante, Nossa. o câncer. Então, todos esses, cegueira, a alienação mental, então são doenças que justificam a isenção do imposto de renda. Então, um dos direitos dos aposentados por invalidez que tiver essas doenças é não ter que pagar o imposto de renda, no geral. Não ter nem descontado do benefício do INSS e nem nas demais rendas que ele possui. Certo. Por exemplo, também é possível que a pessoa tenha isenção de IPTU. Você sabia, Nani? Sério? IPTU? Exatamente. Quando? O que é preciso? Então, as pessoas que são aposentadas, aí não precisa ser só por invalidez, mas tiver uma renda de benefício previdenciário de até 3 salários mínimos, se tiver um imóvel, só um único imóvel, e residir nesse imóvel, pode vir a ter isenção do IPTU. E muita gente não conhece sabe. e não sabe desse não direito, sabia. né? Também tem o direito, os aposentados... Mas o que precisa, amiga, para essa pessoa, quem está ouvindo a gente aí? Se ela mora num imóvel, Ela mora né? nesse imóvel. Só tem esse imóvel. Só tem esse imóvel, ela reside e e tem a faixa salarial dela, 3 do salários benefício, é até 3 salários mínimos. Ela pode ter uma isenção total se ela receber até 3 salários mínimos. Acima de 3 até 5, ela pode ter uma isenção parcial do IPTU. E o que é preciso fazer para que isso aconteça? Ela precisa informar isso na prefeitura, né, do município que ela reside, juntar toda a documentação comprovando a renda dela, indo no site do GovBR ou do aplicativo do Meu INSS, você puxa uma coisa que chama-se histórico de pagamento, né, o quanto você ganha da sua aposentadoria, que vai provar se você está dentro da faixa de 1 até 3 ou de 3 até 5, e solicitar essa isenção. Olha que coisa interessante. E muitas pessoas desconhecem esse direito. Tem o direito também, como aposentado, de resgatar todos os valores que estão depositados de fundo de garantia. Tem o direito de resgatar o valor do PIS e do PASEP, se você tiver lá acumulado, que pode ser tanto que na é Caixa PASEP? Econômica... PASEP é a mesma coisa que o PIS, só que para os funcionários públicos, tá? Então, é um direito que você tem de resgatar toda vez que você se aposenta. Então, quando você se aposenta, o próprio INSS encaminha para sua residência a carta de concessão informando que você foi aposentado, junto com um documento chamado Certidão PIS/PASEP/FGTS, o que permite que o aposentado possa resgatar todo o valor do fundo de garantia, do PIS ou do PASEP. Então, são coisas que a gente gosta de explicar para as pessoas. Que a gente não porque tem essa informação, né? nem sempre as pessoas têm esse conhecimento. Sim. Outra coisa muito importante, Nani, que a gente precisava aqui informar para os seus telespectadores. Por exemplo, a pessoa que é aposentada por invalidez, que necessita, que para realizar os atos da vida diária, do cotidiano, como se alimentar ou tomar um banho, aquela pessoa que está em home care ou tem uma dificuldade de realizar as coisas sozinha, sem a ajuda de um terceiro, pode ter um direito do acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez. Então fica essa dica.
E por que é importante falar isso? Porque não necessariamente eu posso ser aposentada por invalidez e ainda conseguir fazer mesmo, ser inválida, mas não ter a necessidade de um cuidador, de alguém que me ajude a realizar as coisas da vida diária, como se alimentar, tomar banho. Mas com o passar do tempo, essa doença agrave e eu tenho a necessidade de ter esse auxílio de cuidador. Então, eu posso ter o acréscimo dos 25% a mais na minha aposentadoria. Aliás, Nani, é o único benefício previdenciário que pode ser superior ao teto da Previdência. Então, por exemplo, apoio, é uma ajuda. Vamos supor que eu já recebo o teto da Previdência Social hoje, que é R$ 7.087,22. É o único benefício que pode ser superior ao teto. Porque se eu puder receber os 25%, pode ultrapassar o valor limite da Previdência Social. E o que é preciso fazer? Então, toda pessoa que estiver numa situação como essa, e precisar de alguém para realizar os atos da vida diária, ela poderá solicitar. Tem um pedido no próprio aplicativo do meu INSS chamado acréscimo de 25%. Então, a pessoa vai juntar os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, e os documentos médicos, e de preferência um relatório médico atualizado de 30 dias, que descreva a doença que a pessoa tem, a CID, que é o Código Internacional da Doença, né, o número daquela doença no CRM, e também explique qual é a limitação que a pessoa tem em função daquela doença. E aí o INSS poderá agendar uma perícia médica presencial para verificar a necessidade do acréscimo dos 25%. Então fica essa dica. Porém, a gente também tem que informar que quando a pessoa vem a morrer, o valor dos 25% não incorpora para os beneficiários na pensão por morte, tá? Também é os óbvio, 25%, ele finaliza com o falecimento da pessoa. Claro, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Você precisa para ajuda, depois também não adianta a familiar querer brigar por isso, que não existe. Tem uma pergunta para você. Imagina a tela, João Borges. Boa tarde, tudo bem? Sou a Mônica. Eu gostaria de perguntar para a doutora se eu tenho o direito de aposentar, pois trabalhei 10 anos, tenho uma pequena deficiência mental, tive trombose, AVC, acho que ando com dificuldade e recebo metade da aposentadoria do meu saudoso pai. Tenho direito a alguma coisa com auxílio? Muito obrigada. Mônica de Fátima, Furlane, Limeira, interior de São Paulo. Então, na verdade, para ter direito à aposentadoria por invalidez, ela precisava estar contribuindo quando surgiu esse problema de saúde, porque o INSS não cobre doenças pré-existentes. Então, por exemplo, eu já tenho problema de saúde, começo a contribuir agora. É a mesma coisa que um seguro-saúde. A seguradora não vai querer cobrir uma doença que eu já tinha antes de ingressar ao seguro. O INSS é da mesma forma. Então, como ela já recebe um benefício do pai, de pensão do pai, ela não pode receber benefício assistencial, que é o LOAS, porque se já tem um benefício, não pode ser cumulativo. E para ter direito à aposentadoria por invalidez, ela teria que contribuir e o INSS só vai conceder qualquer benefício para ela se houver um agravamento do quadro, porque a doença já estava instalada antes de ela voltar a contribuir. Certo. Mais uma pergunta. Imagina a tela, João Borges. Boa tarde, Nani. Eu gostaria de saber da doutora se transtorno obsessivo compulsivo, né, o TOC, dá direito à aposentadoria por invalidez. Obrigada a todos vocês. Boa tarde. Vanessa Moura, São Paulo. Olha, uma coisa muito importante de a gente explicar para as pessoas que estão nos assistindo, que o que dá direito à invalidez não é ter uma doença, é que essa doença incapacite a pessoa para o trabalho, né? Então, só o fato de ter o TOC, né, o transtorno, pode não representar que a pessoa... ela pode trabalhar normalmente, ela pode ter uma vida laborativa normal, mesmo tendo TOC, entendeu? Mas, se esse TOC chega a influenciar a um ponto que impossibilita ela de trabalhar, de conviver socialmente, de conviver num mercado de trabalho, pode ser que ela venha a ser aposentada por invalidez. Mas hoje, a Previdência Social e o Poder Judiciário também têm concedido benefícios por invalidez para problemas psiquiátricos mais graves. Por exemplo, um mal de Parkinson, um Alzheimer, né? Uma esquizofrenia.
E a depressão só se for uma depressão muito recorrente, porque eles entendem que a depressão ela tem hoje tratamento e se bem tratado, medicado, a pessoa em 6 meses ela pode voltar a ter uma vida normal. Então, via de regra, o que dá direito à invalidez efetivamente é o fato de você comprovar que você não tem capacidade laborativa em nenhuma situação, nem como no setor administrativo, nem na área fabril, nem dentro de uma fábrica. Então, ter invalidez é ser incapaz Mesmo. total e permanentemente para a realização de qualquer tipo de trabalho. E hoje, qual a maior dúvida quando fala nessa área? Então, quando a qual gente... doença, qual enfermidade, como eu posso? Então, na verdade, uma das dúvidas que tem surgido muito é como ficou a questão da invalidez depois da reforma da Previdência, Nani, porque mudou muita coisa, Sim. né? Antigamente, a aposentadoria por invalidez era 100% antes da reforma da Previdência. Na legislação hoje, a aposentadoria por invalidez ficou 60% fixa, mais 2% a cada ano a mais que ultrapassar os 15 anos de contribuição. Então, eu quero dizer o seguinte... Nossa, caiu muito, hein? Né? Caiu muito. 40%. Quase a metade, gente. Né? Quase a metade. Então, assim, quanto menor o tempo de contribuição, menor vai ser o valor da aposentadoria por invalidez que a pessoa tiver. Porque o sistema, ele quis o quê com isso? Né? Quem tem mais contribuição vai receber um benefício superior, melhor. Quem tiver menos contribuição pode se aposentar por invalidez, mas o valor do benefício vai ser proporcional ao que foi contribuído. Então, isso gera um impacto muito grande. E uma das dúvidas também recorrente é assim, Nani, a gente também tem que explicar que na aposentadoria por invalidez existe uma coisa chamada carência, né? Como todos os benefícios previdenciários. Eu sou obrigada a pagar aquele período previsto por lei para ter direito ao benefício. Então, via de regra, a carência dos benefícios por incapacidade, seja o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, eu tenho que contribuir 12 meses Sim. e só depois ficar doente, né? Tá, então, né? Só depois ficar doente. Programa para ficar doente daqui a 1 ano. Exatamente. Mas existem algumas doenças como essas que a gente citou Sim. no começo, que é a tuberculose, a cardiopatia grave, a cegueira, o HIV manifestado, o câncer, que são doenças que isentam de carência. Então, aí sim, vamos supor que eu comecei a contribuir agora para a Previdência, depois de 3 meses eu descubro sim. que eu tô com uma doença, um câncer, que eu vou ter que fazer tratamento. O INSS é obrigado a conceder o benefício, porque na situação de uma doença grave, não existe carência mínima necessária. Maravilhosa. Redes sociais. Olha, minha rede social é Patrícia Evangelista Oliveira. Tá ali, aquele ali? Esse mesmo. Ou mande, né, o seu e-mail para sos previdenciario@uol.com.br. Volta mais vezes? Com certeza, Nani. Preciso de você fixa aqui. Estarei sempre com você, minha amiga. Obrigada, amada. É um prazer sempre estar aqui. Parabéns por esse serviço público aos seus telespectadores. Tô te esperando aqui 20 dias, pode ser? Com certeza. Combinadíssimo, gente. Então, ó, beijo no coração, tô indo embora, o programa chegou ao fim. 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz pra todo mundo. Tchau!